Eu creio que até aqui o Senhor me ajudou. Abram a Bíblia de vocês em Jó 42, no versículo 5. Deixa eu... 42, verso 5. Amém? Amém. Que diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. As pessoas, elas costumam falar de Jó, ou das bênçãos de Jó, ou das provações de Jó, né? Esse versículo não vai falar sobre isso hoje, né? E a mensagem que eu trago para vocês é que o Senhor, ele estava fazendo um questionamento para Jó, né? Tava Jó e o Senhor no embate, e ele estava fazendo umas perguntas para Jó a respeito do reino dele, a respeito das maravilhas da sua criação, da sua ciência. E aí Jó se perguntou, né? Porque ele ouvia falar do Senhor, ele ouvia falar de Deus, ele até ouvia, né? Jó era reto, ele era íntegro, Jó se desviava do mal, Jó não errava nem para a direita e nem para a esquerda. Mas ele disse que ele tinha ouvido falar no Senhor, mas naquele momento ali, ele passou a ver o Senhor. Ele viu o Senhor com outros olhos, porque ele passou a conhecer outras coisas que até então ele não tinha conhecimento. Então, essa mensagem me chamou muito a atenção, muito mesmo, porque muitas vezes a gente ouve falar de Deus, a gente ouve falar das maravilhas do Senhor, mas a gente não se atenta para algumas coisas do seu reino. Então a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje é que a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa procurar conhecer mais o Senhor. Não só de ouvir falar, mas de buscar verdadeiramente, né? Nós sabemos que no nosso dia a gente temos nossas lutas, né? A gente tem nossos afazeres, a gente determina um tempo para cada coisa, né? A Bíblia mesmo vai nos dizer que há tempo para todas as coisas, mas às vezes a gente não se preocupa em depositar e separar um tempo para Deus, para as coisas do Senhor. Então, eu quero deixar uma mensagem bem clara aqui, bem simples para você, é que a gente deveria ter mais um pouquinho de tempo para buscar Deus. A gente deveria separar um tempo do nosso dia, 1 minuto, 10 minutos, para que a gente venha estar separando para buscar Deus, para adorar Ele, para conhecer mais Ele. Como é que a gente vai conhecendo a Deus? Lendo um pouquinho todo dia a Bíblia, orando mais, adorando mais. Então é tempo, meus irmãos, da gente ter uma mudança. O ano vai mudar, o ano vai passar, esse ano vai encerrar hoje, mas a gente precisa ter atitudes diferentes. A gente precisa mudar com o nosso trato para com o Senhor. A gente precisa ser mais cuidadoso quando a gente pensa em Deus, porque a gente pensa em tudo na nossa vida. A gente deixa um tempo para tudo.
Mas muitas vezes a gente não pensa no Senhor. A gente não deixa um tempo reservado para Ele. Então vamos mudar de ano, mas vamos mudar também de atitude. Vamos cuidar mais das coisas do Senhor. Vamos ser mais cuidadosos, né? Porque a Bíblia nos diz que temos que buscar em primeiro lugar as coisas dos céus. E as demais coisas Ele vai acrescentar, né? Que a gente venha nos dedicar mais, que a gente venha buscar mais, que a gente venha orar mais, que a gente venha consultar mais esse livro aqui, ó. Porque a Bíblia era lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Deus em primeiro lugar. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Vamos mudar nossas ações, vamos mudar nossas atitudes, vamos ter mais cuidado, né? Determinar nosso dia. Um minuto que se quer, um momento se quer, mas vamos cuidar mais das coisas do Senhor. Não vir para o culto, porque a gente vem para o culto. A gente precisa vir para o culto, né? É bom vir, mas a gente precisa também conhecer o Senhor, de ver, não só de falar com Ele, não só de ouvir falar dele, né? Então é isso, gente, que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. Que a gente venha mudar junto com esse ano. Que a gente venha ter atitudes junto com esse ano. Que o ano inicie e que a gente venha ter atitudes mais, né? Um trato melhor para com Deus. Tá? E aqui eu agradeço. Amém. Glória a Deus. A gente vai começar a nossa oração. A gente começa o culto e a gente sempre tem começar pedindo a Deus, mas essa reflexão ficou marcada para Jó, porque depois de Jó dizer essas palavras: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Depois disso, Jó terminou dizendo: por causa disso eu estou envergonhado de tudo que eu já fiz. Estou aqui sentado no chão doente. E Jó se envergonhou de tudo que já fez. E a Bíblia começa dizendo que Jó era um homem reto, íntegro e fiel, e que se desviava do mal. Mesmo assim, Jó diz: eu me arrependo de tudo que eu já fiz na minha vida. Quando a gente conhece a Deus, não de ouvir falar, mas a gente tem um encontro com Deus, a gente se arrepende de tudo que a gente já fez atrás. E aí a gente começa a viver uma vida constante na presença do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nos reunindo mais uma vez na presença de Deus, para dedicar ao Senhor as primeiras horas do ano ao Senhor. Nós vamos atravessar de um ano para o outro, vamos fazer a transliteração, a gente vai fazer agora a transição de um ano para o outro. Muitas pessoas levam isso na brincadeira, mas se a gente olhar para o nosso ano que nós vivemos, de 2021, a gente tem que ver que a gente tem sempre que melhorar, buscar a melhora da nossa vida. Sempre uma mudança. E quando eu olho essa mensagem de Jó, eu olho que Deus começa exaltando Jó, homem reto, íntegro, fiel, que se desviava do mal. E mesmo assim Deus fez Jó passar por um processo. Mesmo assim Deus fez Jó passar por lutas, por dores, para Jó entender que a cada dia temos que melhorar, porque faltava uma coisa em Jó. O texto foi lido, versículo 5: antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir. 90% da população conhece Deus de ouvir falar, mas os olhos não conseguem ver o Senhor, porque para ver o Senhor a gente tem que amar, a gente tem que se entregar 100% sem reservas. A gente tem que deixar os orgulhos, a gente tem que deixar as prepotências, a gente tem que deixar as rixas, as intrigas, as dores do passado, e a gente tem que viver o presente para que haja frutos no futuro desse amor, dessa paz, dessa alegria, dessa entrega para o Senhor. Quando amamos a Deus, amamos nosso próximo, nosso semelhante, e vivemos em comunhão com todos. Amém? Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Quem pode, quem não pode, fique sentado mesmo. Tem gente
que não pode, por motivo de saúde. Eu gostaria que você, nesse momento, se concentrasse na presença do Senhor para a gente fazer essa oração. A oração da abertura do culto. Vamos falar com o Senhor nessas últimas horas do ano e vamos entrar o ano falando com o Senhor, adorando o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, por mais um culto. Não, Senhor, para celebrar um dia de festa dedicado ao homem. A Tua palavra nos ensina que só o Senhor prestaremos culto. Saímos da nossa casa, viemos aqui, Senhor, para prestar culto somente a Ti. Não é pela comida, não é pela arrumação, não é pelos amigos. Não, é pelo Senhor. Porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E é pelo Senhor e para o Senhor que são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso eu te peço, ó Pai, aceita a nossa oração, aceita nosso louvor, aceita a nossa vida como oferta viva em Teu altar. Aleluia. Aceita, meu Pai, o nosso interior, a nossa entrega, as nossas palavras, a nossa canção de amor para contigo, Pai. Aceita, meu Pai, tudo que vai ser feito aqui hoje, que seja para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ao término desse culto, Senhor, regozijar a Tua presença em nós e possamos, Senhor, viver um 2022, Senhor, na Tua presença, buscando a Tua face. Ah, Senhor, não por necessidade, mas pelo amor, Senhor. Pelo amor a Ti. É o que nós queremos, Senhor, e Te pedimos. Toma a direção, ó Deus, de tudo que vai ser feito. Abençoa a vida de todos que aqui estão, Senhor. Dirige, Senhor, este culto. Dirige, Senhor, a nossa oração, o nosso louvor. Dirige, Senhor, todas as coisas. Porque precisamos da Tua presença. Precisamos do Senhor, meu Pai, neste lugar. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Que o Senhor se faça presente no coração de cada um de nós aqui. Para como igreja do Senhor, possamos Te agradar e Te adorar. E bendizer ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso. Fica à vontade para adorar o Senhor nesta noite. Se você não tiver vontade em pé, pode se assentar. Não é obrigado a ficar em pé não, viu? Quero te dar
Jesus. Quero conhecer. Aleluia. Quero exaltar. Aleluia, Senhor, tu és maravilhoso. Tu és Senhor dos senhores, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. Ó Espírito Santo, reina neste lugar, Senhor. No coração do teu povo, meu Pai. Eles te adoram, eles te buscam. Eles buscam a tua face. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Te adoramos. Buscamos, Senhor. Só tu és.
nossa vida. Isso glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Isso vai exaltando, vai adorando, vai dizendo que você o ama, que você o adora. Vai buscar o Espírito Santo permanecer sobre você nesse lugar. Aleluia, Jesus. Oh, glória te damos, Senhor. Glória, 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 glória seja em teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, aleluia.
Deus. Viva o teu Espírito, Pai, dentro da gente. Ó meu Pai, porque tu não disse, ó Deus, eu batizo com água, mas o Senhor, meu Pai, batiza lá com fogo, fogo do Espírito Santo, fogo do Senhor, descendo, Pai, aleluia, ó Santo, isso, adora a igreja.
de Ti, Senhor, para viver, Senhor. Sem o Senhor não há vida, sem o Senhor não há alegria, não há razão para estar aqui, Senhor. Nós precisamos do Teu abraço, do Teu aconchego. Precisamos que o Senhor mude a nossa sorte. Precisamos, Senhor, que o Senhor olhe para nós, Senhor, e tenha misericórdia, Deus. Ah, Senhor, vem no nosso coração, vem nos proporcionar alegria, paz, esperança, de dias melhores, Senhor. Meu Pai, o mundo está podre, o mundo está acabado, o mundo está um caos, Pai, mas o que nos conforta é a Tua presença, o que nos conforta é o Teu poder, o que nos conforta é o Teu amor, Senhor. Então vem, Jesus, vem nos consolar, vem, Espírito Santo, vem consola, vem consola, vem consola, Senhor, vem consola o nosso coração. Aleluia. Vem como a careca de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como a careca de fogo, vem como a careca de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como a careca de fogo. Seguirá
Wow.
Mas eu não aguento, eu quero andar. Glória a Deus. Abre a porta um pouquinho para esse calor, tá vendo? 2 ar-condicionado e ele esquenta. Fez calor. Glória a Deus, amém, gente? É com alegria que a gente recebe hoje alguns amigos. Temos aqui alguns amigos, né? Que não fazem parte, por enquanto, do nosso grupo. Por enquanto. Mas está aqui prestigiando aqui. Nosso amigo, todo mundo conhece, né? Silvonei aqui. Todo mundo conhece. Está aqui minha cunhada, Célia. Está aqui o Cássio, o esposo de Itaiara, a mãe. É pai, né? O pai. Glória a Deus. Hã? Aleluia. É o pai. Itaiara. Está aqui Fabrício, esposo da Jane. É o homem do ar-condicionado aqui. O homem que me ajudou aqui, senão a gente não estava aguentando. Tem Tamires também aqui. Tem o Juan. É namorada. Tem aqui 2 convidados, eu não sei o nome. Zuleide, Gilvan e Ivonete. Sejam bem-vindos. Em nome? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. São 11 horas e alguns minutos, ela está adiantada aqui. E eu estou aqui tentando pegar um rasinho, né? Que eu estava aqui pulando. Para o ano eu falei que eu vou para academia, gente. Que eu tô. Ó, eu tô bravo. Não aguento, eu vou dar um pulinho aqui, aí as tripas querem sair para fora. Eu tenho que. Eu tô com 44 anos, não tenho vergonha de dizer verdade, não, amém? Então não. Esse cabelo branco aqui é da família. Entendeu? Não sou velhinho, não. Se eu for velho, pô, vai escolher minha mulher, né? É assim mesmo. Rapaz, porque a gente acha que eu tenho mais idade, né? Eu pareço um velhinho mesmo. Assim mesmo. Mas, não se preocupe não, que esse 2022, me aguarde. Isso, me aguarde. Meu filho está ali sarando, né? Me incentivou, eu vou entrar no embalo, vou ficar mais bonitinho um pouquinho. Mais bonitinho, né? No diminutivo. A gente está aqui hoje não só comemorando uma virada de ano, mas também tem apresentação. A gente vai apresentar uma criança, o filho de Itaiara, diaconisa da igreja. Também tem um aniversariante hoje, aqui na igreja. A gente ama muito também. E a gente está aqui pela pessoa principal, pelo Senhor Jesus, amém? Porque são para Ele e por Ele são todas as coisas, não é verdade? Então a gente se reúne não só para festejar uma virada de ano, mas a gente se reúne para adorar o Senhor. Tudo que a gente faz é para Ele, seja o que for. A gente ontem estava aqui. Tá bonita a igreja? A diaconisa ontem não aguentou não. Ela saiu de casa, saiu lá e veio aqui. Olha aqui assim, bota assim, sobe aqui. Mamãe veio junto também. As profissionais aí. Aí Bárbara também veio. A galera se ajudou aí. Esse ano, graças a Deus, tá vendo como foi bom comprar uma tinta melhor ano passado? A gente comprou uma tinta melhor e esse ano a gente não precisou pintar. Só limpou, lavou a parede.
e aí não precisou pintar. A gente está arrumando aqui a escolinha do lado, que vai ter aula, gente. Você que tem filho pequeno, que congrega, traga seus filhos, porque eles precisam aprender a palavra de Deus, amém? Precisam. Senão vai estar com o filho brincando na escolinha, não dá certo. A Bíblia diz, ensina o caminho para onde teu filho deve andar, quando crescer não se verá dele, né? E a gente precisa ensinar nossos filhos, porque o mundo está perdido. É tanta coisa ruim aí, ensinando as crianças. Liga a televisão, tem uns desenhos animados que as crianças vão assistir, tem coisa errada. E a gente precisa ensinar nossos filhos. E o melhor lugar para aprender a palavra de Deus é na igreja. A gente aprende a educação acadêmica na escola, moral em casa com os pais e religiosa na igreja. Vamos separar as coisas. As pessoas hoje não conseguem dar mais uma educação moral a seus filhos. Que eles não conseguem, as pessoas não tiveram, também não passam. Então, se a gente ensinar a nossa geração, então daqui a 2 gerações a gente vai ter pessoas melhores, amém? Se Jesus não voltar. Amém, glória a Deus. Eu queria convidar aqui a Tayara, o Cássio. A Bíblia nos ensina uma coisa importante. Eu ia ler aqui em Lucas, mas precisamente a gente não... Lucas capítulo 2, verso 22 diz o seguinte, não precisa ser acompanhado, só para eu mostrar aqui o significado de apresentar uma criança na presença de Deus, porque criou-se no 2º século a ideia de batizar a criança, e fizeram isso, né, ao longo dos anos, e a gente tem essa cultura no Brasil, porque foi um país colonizado pelo catolicismo. Nada contra a Igreja Católica, amém, gente? Amém. Só que a gente tem que viver como está escrito na palavra de Deus. Só pegar. Isso. A Bíblia ensina isso aqui. Para não ficar só no dito, eu vou ler um pequeno versículo para você em Lucas capítulo 2, verso 22. Diz assim: chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Então, mudaram o significado da palavra de Deus e começaram a batizar a criança. Batismo chama remissão de pecados. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela faz uma aliança com Deus e se batiza. E começa uma nova vida. A criança nasce sem pecado. Essa ideia de criança nasceu no pecado não existe. A criança é pura, é inocente. Não tem pecados. Jesus disse que das tais é o reino do céu. Se Jesus voltar hoje, muitos de nós vai ficar, mas as crianças, todas elas subirão. Sem exceção. Jesus disse, das tais é o reino dos céus. Elas não precisam se batizar para ser salvas. Vai chegar o tempo que ela vai ter maturidade para decidir as coisas e vai ter consciência do que é certo e do que é errado, e vai precisar fazer o que todos nós precisamos, nos arrepender dos pecados. Então, Tayara e o Cássio, eles têm uma aliança matrimonial. Eles formaram uma família. A Bíblia diz assim: deixará o homem sua mãe e seu pai e se unirá uma mulher, e serão os dois uma só carne. Deus formou o casal, mas depois Deus disse assim: multiplicai-vos sobre a terra. Ou seja, quando nasce uma criança é formada uma família. Ele já tem uma abençoada aqui, que essa aqui é bênção, eu gosto dela que só. Essa semana ela apertou minha mente. Eu já vou ficar na escola, ainda tem que ter escola na igreja. E a gente tem mais um futuro aqui, homem de Deus, que é o futuro da igreja, amém, gente? Quando Jesus voltar, a gente vai ter pessoas aqui preparadas para ter pregado o evangelho. E eu creio que se Jesus não voltar a tempo, ele será mais um pregador do evangelho. Porque eu digo por mim, a minha avó, quando eu tinha 9 meses de nascido, a minha avó tomou a força da minha mãe e me levou para a igreja e me apresentou. Onde eu estou hoje? Na presença. Amém. Eu fui apresentado a Deus separado para o Senhor. E da mesma forma Deus está separando. É o João Cássio. Tá vendo?
Nome de profeta, mas o nome do Pai. Entendeu? Esse aí vai pregar a voz que clama no deserto. Vai endireitar o caminho do Senhor. E a Bíblia diz que Simeão, ele falou que Deus disse que ele não morreria sem primeiro ver o Messias. E ele esperou esse tempo. E o tempo chegou. E Maria e José levaram o menino até o templo. E ele estava lá, sacerdote. E ele pegou o menino, apresentou e disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram o Messias. Então, olha que coisa maravilhosa. E Ana, a profetisa, também contemplou a glória de Deus através de Jesus no templo. Então, todos nós também estamos aqui nesta noite. Olha que dia, o último dia do ano que antecede o primeiro dia do ano que vem, para apresentar João Cássio. Apresentar mais um servo do Senhor, mais um homem de Deus, mais uma criança santa e abençoada que terá um futuro na presença do Senhor. Amém? Eu não tenho costume de pegar óleo e colocar na cabeça da criança, porque a Bíblia não ensina isso. Amém, gente? A gente apresenta a Deus. Eu queria que vocês estendessem a mão para cá. Eu não vou pegá-lo muito novinho. Amém? E a gente vai apresentar ao Senhor, pedindo a Deus que o veja todos os dias da vida dele. Amém? Aonde quer que ele vá, o Senhor vai estar com os olhos, olha, focado no João Cássio. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, assim como diz a tua palavra, que devemos levar nossos filhos, Senhor, e apresentar ao Senhor. Certa feita, os discípulos tentaram impedir as crianças de chegarem até o Senhor. O Senhor disse: deixai-os vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. Está aqui, Senhor, o João Cássio. Ele pertence ao Senhor, meu Pai. A mãe e o pai, conforme creem na tua palavra, fizeram o que manda a tua palavra. Trouxeram para mostrar o quanto amam e quanto eles se dedicam a ti em cumprir os teus mandamentos. Por isso eles apresentam agora, juntamente com a igreja, que é testemunha viva, Senhor, dessa apresentação. Eu e a tua igreja presenteamos agora, meu Pai, o teu servo na tua presença com essa palavra profética. Eu queria que todos repetissem comigo: Senhor Jesus, recebe o João Cássio como teu servo, cheio da tua presença, que ele possa crescer, cheio da graça e do conhecimento, e que possa ser um servo do Senhor, dedicado à tua lei, e que nunca se desvie dos teus caminhos. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Louvado seja. Eu queria chamar. Cadê Arnaldo? Cadê Arnaldo? Não foge não, vem cá. Vou orar por você aqui. Não vou perguntar a sua idade não, se preocupe não. A minha eu disse: não vou perguntar a sua não. Vou perguntar não. Vou fazer logo aqui tudo que tem que fazer, porque falta meia hora, né? E a gente, vou trazer a mensagem e a gente encerra a virada. Arnaldo aqui, ele, ano passado, chegou aqui, aí falou lá que queria congregar aqui, né? Aí, amém. Aí, só que eu sou um pastor que eu pego no pé, né? Bato batendo. Mas Arnaldo tem sido um exemplo de pessoa ao longo do tempo. Trabalhador, fiel, dedicado. Tem sido um bom pai. Ele vem para a aula sempre aqui, mais a esposa, se dedica a aprender a palavra de Deus. E eu acompanho sempre, eu acompanho o trabalho dele, eu acompanho a vida dele, mora meu vizinho. Não só da igreja, mas eu acompanho a vida particular. E para mim, assim, é uma honra ter ele como membro dessa igreja, né? Eu não digo como ovelha, porque eles são ovelhas de Jesus, amém? Vocês são ovelhas de Jesus. Eu estou como pastor, eu não sou pastor. E o pastor me diz: as minhas ovelhas, nós não somos donos das ovelhas, e nós não somos pastores, somos como pastores. Jesus é o bom pastor, é o único pastor. Vocês pertencem somente a Ele. A gente toma conta de você aqui enquanto está na terra. Mas Jesus diz para Pedro: se tu me amas, apacenta minhas. Então pronto. Arnaldo é de Jesus e vocês são de Jesus. Eu só tomo conta, vou prestar conta. Por amor de Jesus. Então, eu queria orar nesta noite para esse jovem pai de família
que está completando mais um ano de vida. Olha a data, né? Ela perturbou a mãe, botou a mãe para poder ficar sem virar o ano na igreja. Passou o ano no hospital. Mas é assim mesmo. Passou abrindo o berreiro lá no hospital. Lá. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. É meu parente, sabia hoje? O meu primo é casado. Também está fazendo aniversário? Vem para cá. Não sabia? Vem para cá. A gente já canta parabéns para os dois. E tu? Como é teu nome? Maria Eduarda. Uma Maria sofredora, gente. Mas essa aqui que é Eduarda não vai sofrer, não. Glória a Deus. Então, tá aqui, eu estou conhecendo agora Maria Eduarda. Vou conhecer mais ainda, com certeza. Glória a Deus. Então, a gente está aqui hoje, não só para um culto normal, tem muita coisa. A gente também está fazendo 3 anos de ministério. Amém. A gente começou numa virada de ano, a gente fez um concílio. Primeiro do ano, na casa da minha mãe, fazendo um concílio que formou esse ministério. Depois eu conto a história de como formou, porque o tempo é curto. Mas é aniversário de Arnaldo, da Maria Eduarda e da igreja. Ou seja, a igreja somos nós, amém, gente? Por isso que nós estamos falando do concílio que foi feito. Igreja somos, as 4 paredes não é igreja, é um lugar chamado templo. Nós somos a igreja. Amém? Glória a Deus. Então eu queria que você estendesse a mão para cá, sentadinho aí mesmo. Vamos orar essas bênçãos de Deus aqui. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço, te incomoda, Pai, como Abraão te incomodou. Abraão intercedeu por Ló e te incomodando. Eu te incomodo pela vida da Maria Eduarda e pelo Arnaldo. Te incomodo, Senhor, porque o Senhor disse. Abraão falou para o Senhor, se houver, Senhor, homem justo lá em Sodoma, o Senhor destruirá também a cidade com aquela pessoa? E o Senhor disse, não destruiria. Como está aqui, Senhor, 2 pessoas justas na tua presença. Dignas, Senhor, do reino dos céus. Eu começo pedindo que o Senhor não destrua este mundo sem primeiro salvá-los. Que o Senhor possa dar, Senhor, a eles vida com saúde e paz. Que muitos anos sejam comemorados pela Maria Eduarda e pelo Arnaldo. Que eles possam, Senhor, exaltar o teu nome sempre. Fazendo com que, Senhor, o teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Servindo ao Senhor e te adorando todos os dias da sua vida. Que o Senhor, meu Deus, dê saúde e paz também à família deles. Que eles possam, Deus, desfrutar da presença deles em seus seios, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Agora vamos cantar um parabenzinho rápido. Bora? Bora, musiquinha? Bora. Bíblia, no livro de Neemias, eu queria ler no versículo 1, versículo 1 até o 4. Neemias, a gente está, eu não posso ficar sem hoje pregar a palavra de jeito nenhum, a palavra tem que ser pregada, senão o papai me pega. O culto tem que ter tudo, mas não pode faltar a palavra de jeito nenhum, é o primordial. Amém? Apesar que a Bárbara já trouxe aqui uma coisa muito boa para a gente hoje, amém, gente? Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, verso 1, a gente vai ler até o 4. Que o Senhor me ajude. Amém? Olha, eu uso uma Bíblia em TDH, né? Ela é nova tradução na linguagem de hoje. Ela é um pouquinho atualizada. Quem tem a versão Almeida pode até estranhar um pouquinho. Amém? Posso ler? Amém? Não, esse amém não. Então tem gente procurando ainda. Vou esperar. Amém? Vocês não estão lendo Bíblia, não. Olha, tem que começar. Está no meio da Bíblia, antes de Jó. Aí, a Bíblia de Jó está antes de Jó aí. Amém?
Posso ler? Posso? Amém. Pronto. Esta é a história de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quileu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu me chamo Neemias. Estava em Susa, capital do país. Hanani, meu irmão, um dos meus irmãos, chegou de Judá e um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para as províncias de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando vi isso, eu me sentei e chorei. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ó Pai, direção para meditar, Senhor, na tua palavra. Peço que o Senhor me ajude nesta noite a trazer essa mensagem, ó Pai, porque sem o Senhor nada posso fazer. Sou limitado, ser humano, Senhor, e não consigo pregar se o Senhor não me conduzir, ó Pai. Que o Senhor traga aqui, Senhor, neste momento, a tua mensagem ao coração do teu povo. Fala através desse servo, Pai, que nada tem, nada quer, a não ser servir ao Senhor por excelência. Que eu diminua e o Senhor cresça e apareça neste lugar, no coração de cada pessoa, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. A garganta está um pouquinho destruída. E o pastor não aprende, fica aqui gritando e aí vai embora. Amém? O livro de Neemias, ele é um livro que na Bíblia judaica, ele representa um só livro. A gente na nossa Bíblia, a gente tem o livro de Esdra e Neemias separado. Na Bíblia judaica, Esdra e Neemias são um só livro. Um só livro. A história de Esdras conta um tempo que o povo saiu do exílio, onde viveu 70 anos como cativo. E no cativeiro, quando o reino da Babilônia caiu pelo rei Sírio, então foi dada a libertação ao povo através de Daniel. E voltaram para casa. Então Zorobabel, ele veio a mando do rei Ciro para reconstruir o templo. E foram 3 fases que o povo teve. Com Zorobabel, para a reconstrução do templo. Com Esdra, a restauração da lei do Senhor, porque o povo havia perdido a identidade, não sabia mais sobre a lei do Senhor, porque ficaram muito tempo escravo, sem ensinamentos. Então Esdra vem trazendo de volta os ensinamentos. E Deus levanta Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém e os portões. Mas no tempo do rei Artaxerxes, Esdra viveu e tentou fazer essa reconstrução. Chamou os samaritanos e tentaram fazer uma aliança. Só que os samaritanos, eles proporam ajuda. Só que eles estavam mal intencionados. A ideia deles era destruir os judeus. E os judeus fizeram o seguinte: não quiseram a ajuda dos samaritanos. Havia uma briga entre eles. Então o rei resolveu parar a construção. E 13 anos depois, Neemias, através de uma oportunidade que Deus deu, Neemias resolveu fazer essa reconstrução, que se deu da seguinte forma. Neemias, ele estava no reino de Artaxerxes, servindo como copeiro, no seu quarto, na sua vida, comendo, bebendo. E um irmão de Neemias foi visitá-lo. E lá Neemias procurou saber notícia de como estava o povo de Judá e Jerusalém. E quando eles contaram para Neemias o que aconteceu, Neemias, ele sentou e chorou. Neemias sentiu no coração
uma dor profunda. Esses 13 anos se passaram e Deus lembrou do seu povo através de uma profecia que foi dada através de Jeremias. Em Jeremias capítulo 15, verso 5, diz o seguinte: que diz, quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai procurar vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como você se passa? Deus havia profetizado através de Jeremias que esse dia chegaria. E esse homem que Deus escolheu foi Neemias. Foi o homem que perguntou por Jerusalém. Foi o homem que parou o seu serviço, preocupado com o sofrimento das pessoas. Queria saber notícia de como estava o seu povo. Ou seja, se preocupou com o seu povo. Neemias, diga-se de passagem, Neemias, ele não precisava fazer isso. Neemias estava bem, estava vivendo a sua vida e não era culpa dele a trajetória de sofrimento que o povo de Jerusalém e Judá estava passando, porque os antepassados pecaram contra o Senhor e Deus castigou por 70 anos na Babilônia. Neemias veio de outra época e não era culpado disso, mas Neemias no seu coração sentiu uma dor profunda pelaquele povo. Neemias se compadeceu do seu povo, se compadeceu da sua cidade, se compadeceu dos seus parentes. Neemias estava preocupado, não só com ele, mas com todas as pessoas que estavam lá. Porque o irmão dele conta, olha, os que não morreram, voltaram e são humilhados pelos vizinhos, passam humilhação, vivem uma vida desprotegida, os muros estão caídos, as portas ainda estão queimadas, nada foi reconstruído a não ser o templo. Ou seja, eles tinham o templo de adoração, eles tinham a lei do Senhor, mas estavam com a cidade toda desprotegida, tudo destruído. Havia uma tristeza no meio do povo, havia uma desesperança, havia pessoas de outros lugares convivendo com eles e forçando eles a viver uma vida medíocre. Muitas pessoas viviam na vergonha por ter voltado para sua casa e não ter nada lá. Imagine você sai do seu lar e vai embora. E quando você volta, você não encontra nada, está tudo destruído. E quando você procura reconstruir, você não tem condições. Porque naquele tempo, o reinado era desse rei. Ele estava reinando por 20 anos, era o 20º ano do reinado dele. E para tirar uma sequer madeira, para construir uma porta, precisaria da permissão do rei. E Neemias era funcionário desse rei. Neemias, ele para, ele pensa, ele chora e procura orar ao Senhor, buscando uma oportunidade de conversar com o rei a respeito. E Neemias triste, trabalhando e orando. Então Deus move o coração do rei e vê a tristeza de Neemias e pergunta: por que Neemias estava triste? Neemias conta o que ouviu. E então ele, com ousadia, pede ao rei permissão para voltar para a sua terra e ajudar os seus irmãos. Foi assim que se deu a reconstrução dos muros de Jerusalém. O restante da história eu não vou contar para vocês porque é muito longo. Tem a oração das mulheres, tem a batalha contra Sambalate, contra Tobias. Eles precisavam estar com a espada na mão e as ferramentas ao mesmo tempo, porque teve muita luta, teve um processo difícil. Mas eu queria falar sobre a dor da perda, a dor do fracasso, a dor de ver tudo destruído, a dor de ver pessoas que eles amavam, que talvez não voltaram do exílio, pessoas que procuraram seus parentes e não encontraram, pessoas que sentiam falta dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus entes queridos, da sua moradia, da sua terra, onde plantavam, onde colhiam, onde viviam felizes, e quando volta só tem as ruínas, tudo destruído. Tem um certo ditado que diz que aquilo que não sabemos, não somos obrigados a ajudar. Ou seja, quando você não sabe do problema dos outros, você não tem a obrigação de ajudar os outros. Quando você não sabe do problema do próximo, você não tem o dever de ajudar o próximo. Mas quando você fica sabendo, você tem o dever de ajudar. Quando você vê o seu vizinho com fome, você tem o dever de ajudar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, seja quem for. Mas quando você não sabe, você está livre da culpa.
Mas tem muita gente não querendo saber notícias da vida das pessoas que estão sofrendo para não ter o dever de ajudar. Já pensou se Neemias pensasse assim? Já pensou se Neemias fosse egoísta ao ponto de estar na sua zona de conforto, servindo na mesa do rei, vivendo com comida, com água, com roupa, com teto, e não lembrasse do seu povo, e não lembrasse dos que estavam sofrendo, e não lembrasse da dor dos outros? Jesus diz uma coisa lá em Mateus. Jesus vai falar uma coisa interessante. Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus disse assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdias, receberão de Deus a misericórdia. Paulo vai dizer uma coisa em Romanos 12, 15. Paulo vai dizer: olha, chorem com as pessoas que choram e se alegrem com as pessoas que estão alegres. Paulo pede para que nós venhamos compartilhar da dor e da alegria das pessoas, porque não vivemos só no mundo, não somos sozinhos. Estamos num mundo onde tem uma sociedade, onde tem pessoas que indiretamente são nossos parentes, porque todos nós viemos da mesma pessoa, da mesma criatura que Deus criou, Adão e Eva. Somos irmãos, querendo ou não, irmãos em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz. Quando nós esquecemos o nosso semelhante, esquecemos também de Deus. João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Jesus diz no mandamento que o mandamento dele é amar uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: que ainda que eu falasse na língua dos homens, ainda que eu falasse na língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo em sacrifício e não tivesse o amor, eu nada seria. Aleluia, Deus. E amar não é dizer eu amo. Amar é se preocupar com a dor do outro. Amar é se preocupar com o que estão passando as pessoas. Amar é se preocupar com o seu próximo. Ah, mas o meu próximo não fala comigo. Não tem problema, não é necessário falar. Eu tenho o dever de ajudá-lo. Eu tenho o dever de pelo menos orar por essa pessoa, de pelo menos clamar a Deus dizendo: Senhor, ajuda. Senhor, tem misericórdia. E se eu puder arregaçar minhas mangas e fazer o que Neemias fez, pedir permissão ao rei para ir ajudar, reconstruir. Porque viemos, irmãos, viemos de dias tenebrosos. Nós viramos 2019 para 2020 e em seguida recebemos uma notícia ruim. Passamos um ano conturbado, com doenças, pessoas morrendo, mas nós, numa virada de ano de 2019 para 2020, desejamos a todas as pessoas um feliz ano novo. E em 2020 não foi um ano bom. E 2020 não foi. Em 2020 para 2021 fizemos as mesmas coisas. Desejamos também um feliz ano novo. E 2021 foi um ano de perdas. E Deus teve a misericórdia. Que Deus foi amenizando a dor dos outros. E muitas pessoas, assim como o povo de Jerusalém e de Judá, estavam voltando para a sua terra. E quando voltaram, quando passou a tempestade, eles não encontraram nada. Perderam suas casas, perderam sua família, perderam tudo que tinha. Perderam seus empregos, suas esperanças. Até o ano letivo das crianças foi perdido. Tudo foi perdido. Foram 3 fases para o povo de Judá e Jerusalém. A primeira fase foi a reconstrução do templo, porque é necessário que haja um templo, porque a primeira coisa que o ser humano precisa é um lugar de adoração. Por que Deus usou Zorobabel na época do profeta Ageu para reconstruir o templo? Por quê? Porque o povo precisava ir ao templo adorar. Precisava ter comunhão com o Pai, precisava estar perto do Pai, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus não conseguimos fazer as outras coisas, não conseguimos dar um passo adiante, não conseguimos projetar nada, e se projetarmos dará errado. Mas depois Deus levanta Esdras para trazer de volta uma coisa que o povo perdeu. A Bárbara disse aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Sem a palavra de Deus, e a palavra de Deus significa Jesus, porque no princípio era o verbo, ou seja, a palavra.
E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a gente não conhece a lei do Senhor, se a gente não tem a lei do Senhor, se a gente não tem a palavra, a gente não tem direção, a gente vive na escuridão, a gente não consegue enxergar o caminho. E para que eles enxergassem o caminho, Deus precisava trazer de volta a lei, o entendimento, para que eles pudessem obedecer ao Senhor e não pecar novamente. E Esdras traz a reconstrução das leis, pegando os pergaminhos, ensinando ao povo de novo a lei do Senhor. E Esdras, depois de concluir esse trabalho, Esdras chega e olha para as muralhas de Jerusalém, lá destruída, as portas queimadas, e Esdras tenta construir, mas vem o inimigo e arranja uma confusão, e o rei para a obra. E eles ficaram vivendo ali, com as suas casas sem proteção nenhuma. Imagine a sua casa sem uma porta. Imagine a sua casa aberta, com tudo que você tem. Você dorme em paz? Você consegue dormir sem a porta da casa? Você consegue viver tranquilo, sair para trabalhar sem a porta da casa? Você consegue deixar seus filhos sabendo que não tem uma porta para trancar? Você consegue guardar os seus bens sabendo que não tem? Estava sem porta, sem muros, estava aberta. Lá, à mercê do inimigo, qualquer um poderia entrar e saquear tudo novamente. Porque os muros foram destruídos por Nebuzaradã. Porque o rei de Judá, vendo que Jerusalém tinha caído, o rei de Judá fez a mesma coisa, não viu o conselho de Deus. E ele, quando Deus falou através de Jeremias que o povo deveria se render a Nabucodonosor, porque Deus chamou ele de servo, e o povo estava cativo por 70 anos, e Deus usou Nabucodonosor para levar o povo para a Babilônia, ele se recusou a se render, e foi buscar ajuda nos egípcios. Tentou formar um exército contra o homem que Deus escolheu para castigar o seu povo. Então, Nabucodonosor manda Nabuzaradã ir lá, e não só levar o povo cativo mais uma vez, mas destruir o templo, destruir os muros, tocar fogo em tudo. Estava lá destruído há mais de 70 anos, ou seja, agora há 90 anos, porque 70 levaram no exílio, mais 20 anos desse rei. E ele pede a ele: Senhor, me deixa ir. E o rei dá permissão a Neemias, para Neemias agora sair com uma comitiva de soldados e andar uma distância grande, porque de lá, de onde ele estava, para Jerusalém, a caminhada era longa. E lá, com autorização para derrubar árvores, para tirar pedras, para recrutar pessoas, para reconstrução. E nesse momento vem o inimigo e começa a querer atrapalhar. Mas Neemias não olhou para as dificuldades. Neemias poderia estar na zona de conforto. Neemias poderia dizer assim: não é problema meu. Neemias poderia dizer: olha, para mim está tudo bom. Mas Neemias disse: eu vou. Quando Neemias soube da notícia, ele mesmo diz: eu sentei e chorei. Neemias foi um bem-aventurado porque chorou pelo próximo. Nós estamos saindo agora de mais um ano de luta, mais um ano de destruição, famílias destruídas, empregos tomados, pessoas passando necessidade. Agora, recente, aqui na Bahia, estamos passando pelo estado de calamidade. Pessoas que perderam seus lares, perderam tudo com enchente. Pessoas que a gente está aqui agora, sentado, tem comida ali bastante, nós estamos reunidos alegres, mas tem pessoas que estão chorando agora. Não tem onde morar, não tem o que comer, não tem o que vestir. Mas precisamos tomar a dor das pessoas. 2021, a maioria das pessoas tiveram as suas vidas destruídas com os muros de Jerusalém. Da mesma forma que os muros de Jerusalém foram destruídos, pessoas em 2020 e 2021 tiveram suas vidas destruídas. Mas Deus, nesses dias, Deus tem levantado Neemias. Deus tem levantado a mim e a você como Neemias. Deus tem levantado a gente para orar por essas pessoas, para buscar por essas pessoas,
Porque não adianta a gente virar o ano feliz quando o nosso irmão está passando fome. Não adianta aqui comemorar a virada do ano quando nós temos pessoas que amanhã não vai ter o que comer. Quando tem pessoas que estão agora lá num estado deplorável, dormindo debaixo de uma ponte. Precisamos pedir a Deus que 2022 seja um ano de reconstrução. Precisamos, porque é tempo de reconstruir a autoestima das pessoas. É tempo de reconstruir os sonhos das pessoas. É tempo da gente crer que Deus virá entrar com providência. É tempo da gente dizer: Senhor, nós estamos aqui para a batalha, vamos nos habilitar para tapar as brechas. Nós vamos carregar madeira, nós vamos orar, nós vamos buscar pedra, nós vamos reconstruir a vida. Nós vamos levantar a nossa estima, nós vamos usar a nossa fé, nós vamos chorar com os que choram, nós vamos ter misericórdia daqueles que precisam da tua misericórdia. Nós vamos buscar o Senhor para ir em prol do nosso próximo, nós vamos interceder por eles, nós vamos lutar por eles, porque nós não vivemos só neste mundo e essas pessoas que estão aí precisam da nossa ajuda. Não adianta a gente comemorar o que não tem para comemorar. Precisamos levar esperança às pessoas que estão sem esperança. Precisamos falar do amor divino com as pessoas e dizer: Deus é contigo. Aleluia. Levantar pessoas como Neemias, que passou dias rodando Jerusalém e dizendo: aqui precisa consertar, aqui. E ele chamou os chefes das tribos e convocou a todos, e cada um fez uma parte. E a palavra de Neemias foi lá em Neemias 6. Pais de família, lute pelas suas famílias. Pai de família, lute pelas suas mulheres, pelos seus filhos, pelos seus entes queridos. Nós precisamos fazer oração e precisamos também enfrentar nossos inimigos. Nós temos inimigos. Os inimigos que nós temos não são pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas, como muita gente diz, nossos inimigos, porque o pior inimigo de Neemias não era Sambalat e Tobias. O pior inimigo de Neemias era a baixa estima das pessoas, a falta de credibilidade, de dizer: não tem mais jeito, estamos perdidos. Convencer pessoas a levantar a cabeça e restaurar a vida não é fácil. Por isso precisamos ter a fé de Neemias, porque o choro de Neemias não durou para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Neemias chorou e o choro de Neemias lhe deu força. Talvez o seu choro está dizendo para você assim: olha, não adianta, não vai ter jeito. Mas se você buscar força no seu choro, na sua tristeza, porque você tem um Deus, o mesmo Deus de Neemias. O Deus que disse para Jeremias: quem chorará por ti, Jerusalém? Quem se preocupará com ti, Jerusalém? Quem perguntará por ti, Jerusalém? E Deus mostra: tem um homem, está lá, Neemias, que está perguntando por Jerusalém. E Deus está dizendo assim para mim e para você hoje: pergunta por Jerusalém. Sabe quem é Jerusalém? Jerusalém é a igreja que está morrendo. Jerusalém é o povo que está se acabando. Jerusalém é os jovens que estão morrendo nas drogas. Jerusalém são os casamentos que estão acabando. Jerusalém são as crianças que estão aí se destruindo sem ter um futuro. Jerusalém são as pessoas que estão tirando as suas próprias vidas com a doença chamada depressão. Precisamos levantar a nossa fé em prol das pessoas que sofrem. Precisamos erguer um clamor, precisamos buscar o Senhor pelas essas pessoas e reconstruir as vidas. Se seu casamento está à beira da falência, faça como Neemias. Não se importe com Sambalat, não se importe com Tobias, cuide da sua família. Se seus filhos estão se perdendo, não se importe com o que estão dizendo, porque diziam assim: esse muro vai se levantar e vai ser igual a pó, vai cair. Não vai aguentar nada. Mas Neemias reconstruiu. Neemias reconstruiu, mesmo ouvindo crítica. Reconstrua a sua vida e ajude a reconstruir a dos outros, mesmo ouvindo crítica. Porque esse ano de 2022, eu digo por mim: eu vou lutar pela minha vida e pela do próximo.
Esse ano eu vou levantar a minha cabeça e vou recuperar tudo que foi perdido. Esse ano eu vou levantar a minha cabeça e vou fazer com que Deus se manifeste na vida de todos. Esse ano eu vou gastar a minha vida clamando ao Senhor. Amém? Vamos falar com Deus agora, porque está chegando o momento. Quem tem horário aí? O povo está tocando fogo. Chegou? Bora levantar. Bora orar. Bora clamar. Bora clamar. Bora falar. E a primeira oração sua vai ser pela reconstrução das vidas, pela misericórdia do povo. Amém? Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, neste minuto, Senhor, de transição de 2021 para 2022, nós, ó Pai, só temos a te agradecer por tudo que passamos. Mas nós, nesta noite, ó Pai, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, misericórdia para as pessoas que foram vítimas da enchente, misericórdia, Senhor, para as pessoas que perderam suas casas, misericórdia para as famílias destruídas, misericórdia, Pai, para os pais de família que perderam seus empregos, misericórdia para as pessoas que perderam parente, misericórdia, Deus, para as pessoas que estão neste momento chorando, Pai, alegra eles, meu Deus, vai de encontro, porque nós estamos na Tua presença e muitos estão nos hospitais, muitos estão, ó Pai, neste momento sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter o que morar. Meu Deus, restaura a vida deles, ó Pai, restaura a vida deles, restaura a vida, meu Pai, restaura, meu Pai, porque precisamos, Deus, que o Senhor ajude aquele necessitado, que o Senhor ajude aquele que chora, que o Senhor ajude aquele que está triste, que o Senhor levante a estima dessa pessoa que está desesperançado, que o Senhor tire a depressão, que o Senhor neste momento, ó Pai, faça uma mudança total e que 2022 seja ano de vitória, seja ano de bênção, seja ano de prosperidade, seja ano de força, seja ano de alegria, seja ano, Pai, de conquista em nossas vidas, seja ano, Pai, de amor ao próximo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor e comemorar o vivo ao Senhor Jesus em 2022. Louvado seja, e adore, 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 em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos ficar nessa mão cantando para Jesus nessa noite. A nossa primeira canção do ano. Amém? Aleluia! Aleluia!
resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que assim seja. Que o Senhor tenha bondade de ti. Que assim seja. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que assim seja. Que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Que assim seja. E que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, Aleluia. hoje, amanhã e para Amém. todo sempre. Aleluia. Amém? Amém. Vamos comer, que tem comida aí, festejar. Glória a Deus. Comer, não vai se comer não. Você pegar a comida aí, viu? Vai servir você, certinho? Fica todo mundo sentadinho aí. Aí a gente vai botar a mesa, arrumar a mesa. A gente vai esquentar ali no micro-ondas aí o franguinho, a carninha, é tudo aí, vamos comer. Vai igual sem comer não. Tira gosto. Amém? Dá um abraço aí na pessoa aí, feliz ano novo, feliz 2022.
Gente, comer. Aí você comer, não. Você tem uma para comer. Vai ali direito. Vamos tudo ligado. E seu poder vai ressurgir. Eu creio no Lord. E Deus que os mortos. No primeiro pedido do iFood, peça 6 Big Finas especiais por R$1.